ciclo era Ox, Stane e Masteron. Meu primeiro ciclo da vida. Caraca. Uau. Eu usei exatamente por 6 ou 7 semanas. Não fechou 2 meses. E eu tive muito efeito colateral. Muito. Acabou com o meu rosto. Acabou com a minha pele. De acne. É de acne. Eu fiquei irreconhecível. Caraca, cara, então você ficou natural muito tempo. Eu fiquei bastante. Gente, eu realmente fiquei muito traumatizada. Foi assim. E você é referência, tipo, de um shape grande pra muitas mulheres. Eu nunca pensei que você ia ficar... Não, eu fiquei muito tempo. Olha que você passou pelo burnout e nesse momento você teve alguma descompensação alimentar? Vivi, eu tive. Eu tava só comendo bem, sabe? Fui falando isso pra ele e ele olhava assim fixamente pra mim e ele pegou e falou assim: senta aqui do meu lado, a gente precisa conversar. E aí eu descobri que ele tava escondendo de mim há mais ou menos 20 dias que eu acordava de madrugada pra comer. Quando ele me deu o diagnóstico, ele falou assim: não tem como te tratar em menos de 3 anos. Pode ser que em 3 você esteja bem, pode ser que não, pode ser que pro resto da vida você tenha sequela. Oi, gente, e começando mais um Ironberg Cash delas. Vivi Sanches, Luana Mendes. Olá. A gente tá chique hoje, vocês viram? A gente veio combinando, Anderson, entendeu? William Bonner, Fátima Bernardes. Da maromba. Gente, a convidada de hoje. Olha, ainda bem que ela veio de shorts, pra mostrar esse par de coxas dela que todo mundo baba na internet. Porque não é só um corpinho bonito não, tá, gente? Ó, inteligência aqui na cuca. Ela é nutricionista, ela é influencer, ela é gostosona. Enfim, gente, estamos hoje aqui com essa referência do fitness. Carol Sanches, nutricionista, minha prima. A gente Todo não é mundo vai prima, né? acreditar, tá? Todo mundo vai acreditar. Todo mundo acredita. Levanta, cara, dá uma voltinha. Sério? Tira essas coxas, levanta. Não, eu tô falando sério. Rapidinho, nega. Só fazer assim. Patrocínio do Pode ser Ortobon. rápido. Olha lá. 2 colchão. Gente. Olha o microfone pendurado aqui, ó. Rapaz, olha isso. É muito grande, gente. E é de verdade, não é Photoshop. É. Quantos quilos você pesa, cara? Ah, eu baixei agora. Já começou Eu um tô podcast com- perguntando quanto ela pesa. Eu baixei recentemente, agora eu tô com 7,7 mais ou menos, vai. E a altura? Um 7,3. Rapaz. Uma enorme e gostosa. Mas eu estava muito maior, eu bati 85 bem, forte. Mas eu cansei. Cansou, Nossa. dá trabalho, né, ser grande. Igual É a difícil. Lala, semana passada, veio aqui também, ela é bem grande. Acho, mesma altura que você. Acho que ela tem uns 3, 4 centímetros mais É que eu. difícil ser grande e aqui tá a resposta quando chegam no consultório pra gente fala, olha, doutora, eu não quero ser muito grande, tá? Não é? Como se fosse fácil. Nem se você quiser. Não me passa o whey que eu não quero ficar grande. A gente querendo tá difícil. Imagina pra quem não quer. É isso mesmo, cara. É engraçado, né? Que dá trabalho manter. Exatamente. Seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. Eu amei o convite. Tô Nossa, super feliz de estar fico aqui. muito Obrigada feliz. mesmo. Estamos felizes. E eu tava louca pra te conhecer. Que engraçado, né? A gente tá perto Aham. e a gente nunca se conheceu, né? Pois Nos é. lugares. nas Parar, feiras. conversar assim, né? É. Verdade. As duas nutricionistas, Sanches, todo mundo acha que é prima. Todo mundo É. acha que tem um laço familiar aí. E hoje eu tô muito animada pra conhecer a sua história. Já trabalhamos há um tempo na Dragon Farm juntas. Um beijo, Dragon. Mas acho que eu nunca sentei pra ouvir a sua história e você falando. Então vamos começar do início. Eu queria saber como eu sempre falo isso, né? Que você é uma das minhas maiores inspirações desde quando eu era, ficava na Ai, que fila linda! do Arnold Classic pra tirar foto com essa mulher. Mas eu queria saber o que te levou à nutrição? Como que surgiu essa paixão pela nutrição? E uma coisa que eu admiro muito em você, gente, a Carol, ela é uma pessoa evoluída espiritualmente. Ela não sente vontade de comer açúcar. Ela é saudável, ela é saudável por amor. mentalmente, porque é puramente Não. mental, né? Se Ela é controlar. saudável, ela é saudável real, ela não sofre pra ser saudável. Eu queria saber um pouco disso também. E se foi isso que te levou pra nutrição? Isso não é um mérito meu, tá? Vamos deixar isso bem claro. Família. Eu venho de uma criação extremamente saudável, meus pais são muito saudáveis. Então, em casa, sempre foi tudo muito saudável. E o que não era saudável não entrava, não porque não podia, mas porque não deveria. Então, nunca teve proibição, sabe? Tipo, você não pode comer tal coisa, é assim, ó, você não deve comer por causa disso, disso, disso. E meu pai tinha muita paciência pra explicar o porquê das coisas. Então, por que que não pode comer açúcar todo dia? Por que que não tem sobremesa depois de todo o almoço? Por que que não tem refrigerante disponível na geladeira toda hora? Por que isso? Por que aquilo? Então, quando eu cresci mesmo, cresci que eu podia ir lá no mercado comprar as coisas que eu queria, eu já tinha esse hábito desde sempre. Eles não Então, são da área da saúde, Realmente, seus pais. não são. Realmente tem várias coisas assim que eu nunca comi na vida. Que depois que eu cresci, eu nunca tive vontade de experimentar, sabe? Tipo o quê?
Café é uma coisa que eu nunca tomei, que eu não sei que Café? gosto que tem. Café. Minha família não foi criada com fazer café, sabe? Eu não sei que gosto Nem tem sentindo café. o cheirinho, você nunca teve vontade de experimentar? Não, senti cheiro e falei assim, ok, mas nunca me deu vontade de experimentar café. Sabe, assim? Então, assim, é claro que tem outras coisas que não são saudáveis, mas assim, por exemplo, mortadela, não sei que gosto tem. Tem coisas do tipo, sabe? Salame, essas coisas, não faço a mínima ideia de que gosto tem. Caraca. Tem várias coisas que eu nunca comi. Então não é difícil pra mim, porque eu Uhum. nunca tive acesso. Sim. Entendeu? Nunca, mas não com um ar de proibição, com um ar de ensinamento. Então, eu fui criada de uma forma saudável, ensinada a ser saudável, por que ser saudável, entende? Uhum. Então, veio daí. Então, eu sempre falo para os pacientes, tipo, não me usa como referência, porque eu tenho uma criação diferenciada. Então, eu devo isso aos meus pais, realmente, entendeu? E a nutrição que te escolheu? Você que escolheu ela? A nutrição me escolheu. Não, a nutrição me escolheu, porque quando eu tava na 8ª série, eu tinha decidido que eu queria fazer psicologia. Eu queria ser psicóloga. E aí, quando eu me formei no colegial, prestei o vestibular, passei, comecei o curso de psicologia. Do 3º pro 4º semestre, eu descobri que não era o que eu queria. Eu comecei a me debater muito com as questões que eu estudava. Eu lembro que eu tava numa aula de Freud, assim, e eu falei, eu não concordo com nada disso. Não dá, eu vou enlouquecer, não vou conseguir cuidar de ninguém, eu vou ficar louca primeiro. E aí eu cheguei em casa e falei pra minha mãe, assim, com muita tensão, que eu não queria mais. Com muito medo de como ela ia reagir, assim, sabe? Tipo, mãe, eu não quero mais, tipo, do 3º pro 4º, né? E ela tranquilamente falou assim pra mim, se você tem certeza, se você não vai entrar em mais um curso pra parar no meio do caminho, você para, né? E aí, depois disso, eu fui falar com meu pai. Nessa época, eu já tinha começado a treinar, eu já treinava, eu comecei a treinar com 16 anos, então eu já treinava. E aí, o que acontecia também durante a faculdade de psicologia? Eu estudava muito mais nutrição e educação física do que psicologia. Então, meio que não fazia sentido, porque naquela época, há 14 anos atrás, a gente só conseguia informação do meio fitness através de revista, que era Sim. super caro, e os blogs da vida, hipertrofia.org, essas Hoje coisas. a gente entrava na loja de suplemento e via os potes, né? Exato, loja de suplemento, a gente conseguia informação, instrutor de academia, a gente conseguia informação e acabou. E eu estudava muito, eu assisti alguns podcasts de vocês, e assim, eu vi que uma das suas primeiras inspirações, né, Lu, foi a Alice, a minha também, a Carol Saraiva, a Larissa Reis, que era um corpo mais hard naquela época, era bem hard. Mas aí eu me vi estudando muito mais essa área, e quando foi pra decidir, eu falei assim, com aquela mentalidade de novinha, eu pensei assim, o que eu prefiro? Eu prefiro atender pessoas, que é o que eu faço hoje, ou eu prefiro dar aula? Então eu prefiro atender pessoas. Então foi assim que eu escolhi, se eu fazia nutrição ou se eu fazia educação física, que é o que eu imaginava pro meu futuro. E eu fui pra nutrição. Quando eu fui contar pro meu pai que eu tava trancando psicologia pra fazer nutrição, ele falou que sempre foi o sonho dele, ter uma filha nutricionista. Olha! Só que ele nunca quis falar nada pra não enviesar Sim. a minha decisão. Então, saber daquilo me deu mais certeza que eu estava no caminho certo. E assim, desde antes de entrar na faculdade, eu já estudava o assunto. E eu fui criada no meio. Então, eu já tinha muito conhecimento, Você tá entendeu? formada há quanto tempo? Vai fazer 10 anos. Vão fazer 10 anos agora. Bastante, né? Aham. Sim. Então, eu sempre tive muito acesso, muito conhecimento. Sempre teve muito livro de nutrição em casa. Enfim, então, foi isso. A nutrição me escolheu, sabe? Como que você enfrentou? Porque acho que a gente é da mesma época. Eu tô formada há 14. Né? Então, mas a gente pegou a mesma época. Nós não tínhamos grade esportiva, né? Sim. Então, assim, como que você se virava nisso? É que a gente gostava muito, eu também. Sim. Porque eu sempre fui atleta, Aham. então eu gostava. Como que você fazia pra você tentar aprender um pouco mais sobre a área esportiva? Eu vou tirar, tá, gente, da licença, que já deu calor aqui. Tem. Então, na verdade, o meu primeiro contato literal, assim, fora blog e revista, enfim. Meu primeiro contato literal com o fisiculturismo foi através do meu primeiro namorado. Ele já era atleta, e aí, vendo ele se preparar, vendo como que funcionava, vendo a transformação do corpo, foi quando eu também decidi que eu queria competir. Isso eu comecei a namorar com ele de 17 para 18, e aí com 19 para 20 eu decidi que eu queria competir, foi onde eu iniciei uma preparação e fiz uso de hormônio pela primeira vez, enfim. Então eu aprendi muito na convivência com ele, eu tinha muito essa convivência com ele, e passando em coach da vida. Eu aprendi muito com o coach da vida.
né? Que legal. Cheguei a passar com um nutricionista uma vez na vida. Mas já passei com muitos coaches, muito bons, né? Muito bons. E eu fui aprendendo com eles. Então, quando eu me formei e fui atender, eu tinha muito do que eu aprendi desde a infância. Aí eu tinha a bagagem da faculdade, eu tinha a bagagem da experiência com os coaches que E a trabalhavam sua com prática, isso. né? Aham, exatamente, entendeu? Então, essa mescla me ajudou muito a já terminar a faculdade, já começar atendimento de uma forma mais segura e realmente efetiva, sabe? É porque acho que, Na área. bom, você falou da psicologia, né? Que você não concordava com algumas coisas. Aham. Na nutrição também. Sim, É muito diferente a prática da exato. faculdade, né? Exato. Se a gente ficar preso ali, Sim. a chance da gente não conseguir entregar o resultado que a gente quer entregar é muito grande, né? E você chegou a competir? Não. Não! Por que não? Rapaz. Por que não? Porque foi assim, gente, na época, olha só. A gente tá falando de. Responde, sabe por quê? Porque todo mundo que te olha, É. como é que esse par de coxa não subiu no palco, gente? Mas é porque Com essa isso foi, bunda grande. foi um sonho daquele momento. Daquela Nossa, mas fase, é incrível, entende? né? Eu tava com 20 anos, hoje eu tô com 31. Naquela época, eu não tinha. Eu trabalhava com moda fitness, eu vendia roupa de academia, né? Eu era do interior, eu sou do interior, na verdade. E aí eu ficava entre Tupã e São Paulo, porque meu namorado era daqui, enfim. E aí, eu não tinha dinheiro para pagar um coach, usar as melhores coisas, enfim. Então, a gente fechou uma parceria ali na época, sabe assim, né? De amigo Uhum. mesmo, parceria, não de parceria do que é feito atualmente, tá, gente? Na amizade, né? Ele falou assim: ah, já cuido do Thiago, que era meu namorado da época, montar sua dieta, montar seu treino não é um problema pra mim, então, ok, né? Me paga um valor simbólico aqui, só pra, né, a gente ter esse acordo aqui. E aí ele me passou o protocolo de hormônio, e eu falei assim: tá, eu consigo comprar isso aqui eu não consigo comprar. E aí meu ex-namorado, né, da época, ele me deu de presente. E o ciclo era Ox, Stane e Masteron, meu primeiro ciclo da vida. Caraca. Uau. Eu usei exatamente por 6 ou 7 semanas, não fechou 2 meses. E eu tive muito efeito colateral. Muito. Acabou com o meu rosto. Acabou com a minha pele. De acne. É de acne. Eu fiquei irreconhecível. Isso me traumatizou demais. Então, hoje, às vezes o pessoal olha pra mim e fala assim: ah, ela deve ter tomado muita coisa, muito hormônio. Nada, porque, tipo assim. E eu, na verdade, eu dou graças a Deus que isso aconteceu. Porque se eu não tivesse me ferrado de primeira, eu acho que eu teria feito tanta cagada que hoje eu estaria muito virilizada. Porque nessa Sim. época eu não tinha medo de nada, tá? Nessa época. Gente, eu lembro até hoje, quando o Thiago chegou pra mim com um bujãozinho do Masteron. Era um bujão, escrito Masteron com fita crepe. Meu Deus! Pegou na esquina. Caraca. Tem que aplicar? Vambora. Só vai, entendeu? Então, eu fiquei muito traumatizada. Eu tomei, assim, foi mais de 1 ano e meio de tratamento com Roacutan Caraca. pra minha pele melhorar. Depois do tratamento com Roacutan, eu tive que fazer mais 1 ano e meio de manutenção pra minha pele não voltar, porque ela oscilava muito ainda. Eu achei que eu nunca mais ia ter uma pele boa. Então, hoje, quando eu olho minha pele, eu falo, todo dia eu dou graças a Deus. Nossa. E olha que você se Né? alimentava bem, né? Sim, Já pensou? sim, mas foi porcaria mesmo. Você vai saber o que eu Que tomei. tinha ali, né? Não dá pra saber o que tinha ali, entendeu? E aí, se eu não podia, na minha cabeça era assim, né? Na época o Leandro, que era meu coach, concordou comigo. Se não tem como eu tomar hormônio, não tem como eu subir pra ganhar. Se não tem como eu subir pra ganhar, por que eu vou competir? Então, eu nunca tive essa vontade de subir pra saber como é a experiência. Tá. Entende? Você queria subir pra ganhar. Eu queria subir pra ganhar. Lógico. E aí eu falei pra ele, não estou mais disposta a tomar. Não estou mais disposta a tomar nada, não quero. Se esse for o custo, eu não quero. A minha pele, sabe, a minha autoestima é muito mais importante do que o meu corpo. Sim. Se for pra eu ser desse jeito pro resto da vida, então assim vai ser, entendeu? E aí eu fiquei dos 20 até os 25 ou 26, natural mesmo. De 25 para 26 eu tava com uma condição financeira boa, já tinha começado a atender, já tava com a clínica e tal. E aí eu comecei a fazer acompanhamento médico com o Rodolfo, que é o meu ex-noivo, que faleceu. Ele era tinha, médico. que era médico do esporte. Caraca, cara, então você ficou natural muito tempo. Eu fiquei bastante. Gente, eu realmente fiquei muito traumatizada. Foi assim. E você é referência, tipo, de um shape grande pra muitas mulheres. Eu nunca pensei que você ia ficar... Não, fiquei muito tempo. Olha. Muito tempo. E aí, olha só que engraçado. Eu conheci o Rodolfo quando eu tinha 21. Foi logo depois, mas eu não conheci como paciente. Eu fui numa consulta com um ex-namorado passar com ele, eu conheci o trabalho dele. E aí eu adorei o trabalho dele e comecei a indicar para os meus pacientes. Então eu já conhecia ele há muitos anos quando eu comecei a passar com ele, mas eu já indicava o trabalho dele. E aí quando eu tive condição de realmente fazer o acompanhamento, fazer os exames, tomar as coisas certas, ele só deixava eu tomar Deca de farmácia. E eu nunca quis arriscar tomar mais nada, entendeu? Teve uma única vez que, assim, acho que eu tava com mais ou menos uns 27,
de 27 para 28, que ele falou, olha, se você quiser testar uma prima agora, a gente pode testar, vamos ver como você fica. Mas aí eu comecei a tomar e eu tava numa fase muito louca, assim, muito próxima do burnout que eu tive. Tava perdendo muito cabelo por causa do burnout. E eu achei que era da prima, eu quis parar, falei pra ele que eu não queria insistir Sim. e eu desisti da primo. E também fiquei um tempo natural por conta do burnout, enfim. Então, a Deca você Então, se adaptou bem. Muito bem, Deca de farmácia, uma na semana, assim, ó, não tô induzindo ninguém a tomar, porque eu sempre fiz acompanhamento médico, mas foi o que manteve meu corpo sempre, assim, Você não entendeu? deu E aí, lateral. assim, nunca tive efeito colateral Legal. com Deca, de voz, de cabelo, de Aqui ela também tem a parte miligramagem íntima, menor, né? de nada. E ela nunca me reteve porque eu sempre fui muito disciplinada na dieta. Então, a galera que fala assim, ai, Deca retém, Deca engorda, Deca incha. Se você errar na dieta, sim, entendeu? Mas pra quem não erra, não. Então, eu consigo manipular, sempre consegui manipular meu físico pra maior ou pra mais seco com o mesmo hormônio. E a base do meu físico é Deca, entendeu? Eu nunca tomei outra coisa. Não cheguei a Só tomar outra ajustando ali a coisa. dieta. Só ajustando a Porque dieta. treino pesado também sempre É. pesado. E Eu exames sempre gostei de bioquímicos? treinar, né? Sempre fazendo exames? Sempre fazendo exames, exatamente. Sempre fiz exame. Treinando pesadão. Desde quando eu me matriculei na musculação, eu me apaixonei. Então, é muito engraçado. Eu nunca fui essa pessoa que vai e volta pra academia. Sabe? Aham. Gente, eu só parei de treinar quando o meu médico falou assim, ó, você tem que ficar X dias parada porque você colocou o peito, né? Coloquei a prótese. E ainda assim, olha que engraçado, eu coloquei a prótese de silicone. Quando deu 3 meses que ele me liberou de treinar membro superior, eu saí da consulta e fui pra academia direto. Cheguei na academia, fui treinar, fui fazer supino, gente. Supino. Nossa, logo depois de colocar peito. Mas já tinha 3 meses, Aham. mas meu silicone só fez assim, ó. Nossa. Ele encapsulou Caraca. aqui, no meu primeiro treino de superior. E aí eu fui desesperada, passar em consulta, fui no hospital. Enfim, Carol, não tem jeito, você fez merda, não tava cicatrizado ainda, vai ter que abrir, tirar e fazer de novo. Aí eu tive que operar no Você intervalo fez muito... isso? Nossa. Caraca, porque você cismou de treinar peito no seu primeiro dia de superior. Eu queria fazer superior completo. Foi o primeiro lugar. Eu fui pra academia pra fazer superior completo. Porque eu realmente sempre gostei muito de treinar, então tava me fazendo muita falta. Quando ele falou, você tá liberado? Eu entendi, eu tô liberada. Eu deitei pra fazer supino na barra, eu só senti assim, ó. Pá. Não. Na hora que eu coloquei a mão, meu peito tava, juro, tava aqui na minha axila, assim, ó. Eita. Você só caraca. fez o peito, cirurgia. Só, de cirurgia só. E agora Arrasou. uma curiosidade, você sempre treinou pesado, até hoje treinando pesado, você já treinou com muitos treinadores, com Raí, Sim, com Johan. aham. Quem foi, assim, a pessoa, o treino mais pesado, mais especial pra você, nessa carreira que você já treinou com tantas pessoas, que as pessoas que estão assistindo a gente gostariam de conhecer o treino? Mais pesado não tem como, é o Johan. Porque o Johan, ele realmente ultrapassa todos os seus limites. Uhum. Ele realmente consegue fazer você ultrapassar o limite que você acha que você tem. Mas, assim, por exemplo, é que agora, eu acho que agora eu tô numa fase muito boa, esteticamente falando, porque a minha cabeça pegou tudo que eu vivi nos últimos tempos e se concentrou muito em cuidar de mim mesma. Mas fora esse momento atual, meu melhor físico foi com o Raí. Eu tive um físico muito bom com ele. Tive um resultado excelente, gostei muito de fazer um trabalho com ele, eu fiquei mais de um ano, Mas aí você treinava quase sozinho? 2 anos com Tipo, ele. ele passava o treino, Isso, ele passava o treino, eu fazia sozinha, mas já fiz personal com outras pessoas também, assim. Hoje em dia você treina com o Johan e com a Dai. Isso, A Dai aham. te treina? Isso, Entendi, legal. eu treino com os dois, exatamente. Legal. Você disse que você passou pelo burnout e nesse momento você teve alguma descompensação alimentar? Então, qual é o impacto da alimentação, né, no seu mental, na saúde mental pra você, assim? Vivi, eu tive. Até hoje, eu não sei entender exatamente quantos por cento teve de descompensação única e exclusivamente por conta do burnout ou por conta das medicações que eu estava tomando para controlar todo o estresse do burnout ali. Mas eu engordei bastante na fase que eu fui diagnosticada com burnout, onde eu tive que começar a medicar, eu ganhei bastante peso. É importante E eu você lembro falar isso porque as que- pessoas acham que você é um robô. Não, gente, eu não Você é sou. nutricionista. Não, exatamente. Né? E não vai ter um descontrole. Não, tive muito descontrole. Até hoje ainda, assim, ó, que aí são momentos diferentes da minha vida, né? Hoje o descontrole que eu tenho é muito mais pelo luto do que pelo burnout, mas eu ainda tenho episódios de compulsão noturna. E essas compulsões noturnas, elas começaram na fase do burnout. Então, eu lembro exatamente de uma época onde eu comecei a ganhar muito peso. E eu não sabia, é muito foda isso, eu não sabia por que eu tava engordando. E teve uma fase que eu tive um coach muito bom, que eu aprendi muito com ele, foi um dos melhores coaches que eu tive até hoje, que foi o André Zúcaro.
A gente fez uma cagada juntos, mas mesmo assim, eu sempre fui muito fã do trabalho dele. Eu fiquei 6 meses zero carbo. 6 meses, eu não errava, gente, de verdade. Hoje ainda dou uma derrapada na dieta, mas eu não errava nessa época. E aí eu desenvolvi um hipotireoidismo subclínico. Apareceu, eu tratei 6, 8 meses, 10 meses, sei lá, não lembro quanto tempo, e ele desapareceu. Ok, ó. E aí eu comecei a ganhar peso, ganhar peso. Eu já estava trabalhando com o Rodolfo, então a gente já tinha se unido ali para fazer um atendimento multidisciplinar na clínica. E eu já tinha passado um período ali trabalhando com ele, a gente tinha começado a se relacionar, né? A gente estava namorando, a gente noivou, enfim. E eu comecei a ganhar peso, ganhar peso, ganhar peso. Eu não sabia de onde estava vindo. Aí eu falei pra ele que eu tava muito Durante esse zero carbo? incomodada. Não, isso foi, Depois, zero carbo foi muito antes. E eu não tava conseguindo identificar do que estava acontecendo, porque assim, eu sabia que meu metabolismo tava todo cagado por causa do burnout, mas eu tava só comendo bem, sabe? E aí, eu fui falando isso pra ele, e ele olhava assim fixamente pra mim, e ele pegou e falou assim: senta aqui do meu lado, a gente precisa conversar. Eu falei, eita. E aí eu descobri que ele tava escondendo de mim há mais ou menos 20 dias que eu acordava de madrugada pra comer. Você não se dava conta. E eu não lembrava. Eu não lembrava. Ele acordava primeiro do que eu. A gente tinha uma rotina um pouco diferente. Então ele acordava 1 hora, 2 horas mais cedo do que eu. Ele via o que eu tinha deixado aberto na cozinha, o que eu tinha mexido. E ele ou jogava fora ou guardava. Ele me escondeu um tempo. Não julgo ele, lógico, né? Ele não sabia como lidar também naquele momento com... Eu já tava passando por muita coisa, o burnout foi muito pesado pra mim, enfim. Eu tive realmente um problema muito grave de saúde por conta do burnout. O meu burnout foi muito grave, não foi... um estresse de trabalho. Não, gente, eu travei várias vezes, eu não conseguia formar frase, eu não conseguia falar, eu não conseguia fazer um atendimento. Memória, né? Eu não conseguia falar pro meu psiquiatra o que eu tava sentindo. Eu não conseguia formular o meu pensamento, sabe? Foi muito foda. E aí ele falou assim, olha, eu tava conversando com o Du, meu psiquiatra, que é o melhor amigo dele, como falar isso pra você. Só que isso chegou num ponto onde você tá percebendo. E assim, na nossa casa, sempre na minha casa, na casa dele, a gente morando junto, sempre teve só coisa saudável. Mas eu acordava de madrugada, eu comia, tipo assim, 4 fatias de pão com pasta de amendoim, meio pó de pasta de amendoim. Eu comia 4 bananas. Eu tomava um whey e comia mais não sei E o que você com não aveia. lembrava? Eu não lembrava. Você acha que era uma Não medicação que te lembrava. dopava Com à certeza. noite? Era Sim, isso? medicação. Tipo, quase um sonâmbulo. Sim, exatamente. Caraca, eu nunca E vi aí, isso. nessa O fase... Zolpidem é um, que a pessoa fica livre de nada. Nessa fase, gente, eu tava tomando 8 tarja preta. Eram 8. 8. Caraca, cara. 8. Então, eu sei que eu estava realmente, assim, tipo... num estado vegetativo, sabe? Eu tava liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, entendeu? Tava nessa. E aí, a gente fez uma consulta com nós três, né? Colocamos nós três numa call. E aí, o Du falou assim, né? A gente já tinha essa relação de amizade para muito além da psiquiatria. E ele falou assim, olha, Carol, eu acho que nesse momento, a gente não pode tirar a medicação de você, né? Porque o seu quadro é muito grave. Não dá para testar outro remédio em você nesse momento. Então, a minha sugestão... Eu não falaria isso para nenhum paciente. Eu tô falando isso pra você porque você é minha amiga. Então, a minha sugestão pra esse momento é que, na hora que você entrar no quarto pra dormir, o Rodolfo tranque a porta. Caramba. Pra você não sair do quarto. E a gente ficou assim por muitos e muitos e muitos e muitos e muitos meses. Quanto tempo você ficou nesse burnout? Mais ou menos. Você falou muitos meses, né? Ó, nessa fase de comer descompensadamente, durou mais ou menos 20 dias, porque aí foi a hora que ele começou a trancar a porta do quarto, né? Mas aí, o que aconteceu? A gente desenvolve um problema e respinga em alguma área, né? A gente acaba descompensando em alguma área. Quando eu parei de descompensar na comida, eu comecei a descompensar na compra. Compra na Roupa, internet, Shopee, Shein. Coisas pra você? Coisas. Compulsões, né? Compulsões. Então, assim, eu acho que a pior fase mesmo foi longa, tá, gente? Durou ali de 7 a 10 meses, mais ou menos, Muito tempo. a pior fase. E como que... Psicólogo, psiquiatra, Psicólogo, com todo psiquiatra, terapia toda semana, psiquiatra tomando remédio certinho, religiosamente, no horário certo, na hora certa, o remédio certo, enfim. E aí teve um dia que, a primeira vez que eu percebi que eu tava descompensada, eu cheguei em casa, o Rodolfo era uma pessoa assim, incrível, e ele gostava muito de me presentear. E eu cheguei em casa e tinha 2 caixas desse tamanho da Schutz, assim, e eu gosto muito, né? Eu falei, nossa, eu acho que alguém comprou um presente pra mim, né? Aí eu mandei uma foto pra ele, falei, nossa, amor, você comprou pra mim, vou esperar você chegar pra abrir com você. Ele, não. mentira. Gente, eu fiz uma Caraca. compra de quase 7 mil reais de sapato. Aí vai eu falar pro meu psiquiatra, Edu, você não sabe. Quem
comprou 7 mil reais de sapato na Schutz? Sério, gente. Sério. Caraca, cara. Aí eu bloqueei. Aí o Du falou assim: ó, a gente tem. Vamos fazer o seguinte: vamos bloquear todos os seus cartões. Vamos deixar eles bloqueados. Falei, ok, vamos bloquear. Eu desbloqueava e comprava. Sim. É porque uma compulsão, ela age no mesmo mecanismo cerebral do que um Exatamente. vício, que era mesmo do que uma vício, compulsão e hábito, né? Tudo depende Exatamente. se é um... E aí não adiantou. Então teve uma fase durante 3 a 4 meses, onde eu não tinha cartão de crédito. Os pacientes não me pagavam na minha conta, pagavam na conta do Rodolfo. Ele controlava o dinheiro pra mim. Então, tudo que eu ia comprar, eu falava pra ele: preciso que você me transfira tanto pra fazer tal compra. Isso foi um acordo entre nós. Eu pedi pra ele fazer isso. Nossa. Porque eu não tinha controle e eu desbloqueava o cartão de madrugada e comprava as coisas. Ah, Carol, dava pra você devolver as compras? Dava. Mas vocês imaginam o estresse quando eu olhava ali? Meu, não é normal uma pessoa comprar 7 mil reais de sapato, entendeu? Isso aconteceu real, não é exagero. É verdade, sabe? É muito pesado, sabe? Você não lembrar, e eu não lembrava. Eu não consigo lembrar. Você continuou trabalhando Entendeu? nesse tempo? Como é que foi? Eu diminuí, eles me afastaram por uma semana. Eles queriam me afastar por um mês, eu não deixei, eu me afastei por 2 semanas. Aí eu tentei voltar, não consegui, porque eu não conseguia formular frases, então eu não conseguia fazer atendimento. Aí eu fui voltando aos pouquinhos, atendia uma pessoa, 2, 3, aí atendia uma, aí descansava. Mas eu diminuí consideravelmente o fluxo de atendimento, porque Caraca. eu não conseguia realmente E a raciocinar. sua rotina, por exemplo, Tá. que você tinha de treinos? Você também foi diminuindo a frequência? Como que você foi? Porque normalmente no burnout você também não quer ver muita gente, né? Você não tá afim de ver ninguém. Exato. Como você agiu nisso? Bateria Porque social. você é uma influencer, assim, você Vivi, também... Foi difícil pra mim aceitar o burnout. Como eu falei pra vocês, o Rodolfo ele já cuidava de mim esses anos. Ele cuidava de mim desde os 25, mais ou menos. Vamos colocar 25, foi entre 25 e 26. Ele já cuidava de mim e ele falava pra mim, ele falava: vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. E eu falava pra ele: eu te pago pra me manter viva. Não te pago pra você me dar lição de moral. Eu venho aqui, você passa o que eu tenho que tomar, você olha meus exames, eu vou embora, tá tudo certo. E eu abusava muito de estimulante. Muito, muito, Pra muito. treino Eu energético. passei 5 Porque 6 anos abusando tarja muito preta de ele te estimulante. dopa, cara. Eu Não passei tem muito força. tempo abusando de estimulante. Mesmo não tomando café. Então, mesmo não Caraca, tomando que café. E é o que meu pai falou, quando eu contei do burnout, né? Meu pai falou assim: caraca, eu te ensinei a não tomar café porque é uma bebida viciante e Sim. você foi pra cafeína, Carol. O que adiantou? Era o Você quê? não- Isso foi uma coisa que você não aprendeu. E o pai, puta, eu não aprendi. Tipo, não aprendi. E aí, eu entrei junto com o burnout veio a abstinência, que aí, né, o burnout fez eu parar de usar tudo que eu usava de Sim. estimulante, eu não tinha como. Então, eu tentava manter a rotina, mas eu não conseguia. Então, por exemplo, eu não deixava de ir pra academia. Só que eu chegava, fazia 1, 2 exercícios, começava a chorar e ia embora. Ou eu ficava no carro esperando o Rodolfo terminar o treino, ou eu ia pra casa, enfim, mas eu não conseguia treinar. Eu fazia metade do treino, 1/3 do treino, eu não conseguia. Eu subia na bike pra fazer o cardio, começava a fazer, dava 20 minutos, eu descia porque eu não aguentava, eu começava a chorar. Então eu passava a maior parte do tempo chorando, mas eu tentava, todos os dias eu tentava ser eu mesma. Sim. Todos os dias eu Você tentava. tinha consciência do que Eu estava tinha, acontecendo? eu não tinha aceitado ainda o burnout, mas eu sabia que eu não Tinha tava, algo que eu não errado. tava bem, tinha algo errado, mas eu insisti em manter a minha vida. Mas como é que foi, então, pra você reconhecer o burnout? Alguém te falou? Você se deu conta? Como é que foi isso? Não, esse eu período tive o pré? diagnóstico, né? Mas até entre você escutar e aceitar, são coisas completamente diferentes, entendeu? O meu diagnóstico de burnout foi muito rápido. Porque eu realmente apaguei várias vezes, entendeu? Foram vários apagões Teve que um eu episódio tive. que você falou no carro. Você apagou no carro, dirigindo. Teve um episódio, esse episódio foi o que mais me assustou. Eu sempre saí da clínica muito tarde, né? Nesse dia eu tinha terminado de atender umas 9, pouco da noite, mas eu fiquei até meia-noite. E aí eu tava voltando pra casa na Avenida do Estado. E eu parei no sinal, coisa que eu nunca faço. Parei no sinal porque tinha carro na frente, né? Não tinha como passar no sinal vermelho. Só que quando eu falo apagão, não é apagão, quem estiver assistindo já tiver passado por isso vai entender. Não é apagão de você pescar. Eu só desliguei. A minha cabeça desligou. Eu não sei quanto tempo eu fiquei parada no sinal. Eu não sei. Eu só sei que do nada minha cabeça voltou e eu escutei gente buzinando e carro passando. E eu, meu Deus, o que aconteceu? Tipo. E aí, eu não tinha aceitado aquilo. Eu fui processando no decorrer dos dias, aí eu comecei a pensar, nossa, eu poderia ter me matado, eu poderia ter atropelado uma pessoa, poderia ter atropelado um animal, enfim. Mas ainda assim, eu pensei, eu tô cansada, eu só preciso dormir. Uhum. Só preciso dormir. Uma semana depois, eu tava vindo pra cá treinar de manhã, fazer uma aula de personal. E tava muito trânsito, assim, um absurdo. Eu tava dirigindo super devagar, o carro tava, tipo assim, 20, 30 por hora. E eu bati na traseira. Foi a única vez, assim, na vida que eu bati o carro.
Meu carro encostou. Não chegou a bater porque eu tava muito devagar, mas meu carro encostou na traseira do carro da frente. E eu fiquei puta da vida. Eu desci chorando primeiro, eu fiquei desesperada, desci chorando, pedi desculpa, tal. O moço viu, o senhor do carro da frente viu que eu tava muito desesperada. Ele falou, não, tudo bem, não aconteceu nada, só amassou sua placa, não aconteceu nada, não riscou, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo certo, vai com Deus. Eu estacionei aqui na academia, liguei pro meu irmão, que meu irmão é mecânico. Liguei pra ele, puta da vida. Falei, Richard, é o seguinte, aconteceu isso, 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 o freio do carro não tá funcionando, nananana. Ele, Carol, calma, faz o que tem que fazer, à noite você me liga. Porque minha família já sabia que tinha algo errado comigo. Quem não aceitava era eu. E aí, com o passar dos dias, eu fui tentar processar o que estava acontecendo. Eu não tinha pisado o pé no freio. Eu achei que eu tinha pisado no freio. Eu tinha perdido... Tiveram vários momentos, isso são só exemplos pra vocês. Mas tiveram vários momentos onde eu perdi a coordenação. Eu perdi a conexão com o meu corpo. Eu achava que eu tava fazendo algo, eu não tava fazendo, sabe? Então, assim, começou a ficar muito assustador. Começou a ficar perigoso eu sair de casa, eu ficar sozinha, entendeu? E aí foi onde minha ficha caiu. Minha ficha caiu. Isso foi muito depois do Então diagnóstico. foi um processo pra você entender Foi um e você processo, aceitar exatamente. essa sua... Eu precisei passar por esses choques, assim, pra aceitar que, tipo, ok, eu desenvolvi um problema grave aqui, entendeu? Psiquiátrico mesmo, que precisa de acompanhamento pro resto da vida. E se você pudesse dar um conselho pra quem te assiste, diversas mulheres que estão passando por um momento assim. Não só mulher, né? Homem, né? É. A gente passa, né? Tão paralisados pelo excesso de pensamento, excesso de trabalho, que eu acho que foi o seu caso, não sei. O meu caso foi excesso de trabalho, porque eu queria abraçar tudo, eu não queria deixar nenhuma oportunidade passar. Sim. Eu queria abraçar tudo. Então, se tinha 30 pacientes, eu queria atender os 30. Ah, cabe 10 na agenda, cabe 30, vamos dar um jeito. Não posso. Sei Não bem. posso, eu sempre quis. Como agora eu vou recusar atendimento? Não dá, Então, entendeu? como que você faz hoje? Se você pudesse aconselhar Não, quem tá- hoje eu falo não tranquilamente. Você consegue se impor limite. Sim, porque assim, o que acontece? Nessa fase, gente, eu tenho que assumir que eu sou uma nutricionista muito bem sucedida, mas hoje eu ganho muito menos do que eu ganhava nessa época. Eu trabalhava muito, tipo, muito, Saúde em primeiro 16, lugar. 17, 19 horas no dia, dormia 3 horas por noite, E como entendeu? que é isso psicologicamente pra você? Hoje, Pergunta. tranquilo. Hoje, se você falar Você assim pra mim, aceita? tranquilaço, se você falar assim pra mim, Carol, eu te pago o triplo pra você trabalhar o dobro. O triplo pra você trabalhar o dobro. Obrigado, pode ficar com o dinheiro pra você, eu não quero. Por quê? Porque hoje eu gasto muita grana com remédio, com Caraca. psiquiatra, com terapia, entendeu? Então, boa parte do que eu construí financeiramente falando, hoje eu gasto. Você gasta. Tudo que a gente vive, a gente sempre traz algo de bom. Sempre um ensinamento. O que o burnout trouxe pra você de bom? Que o excesso vai me custar alguma coisa lá na frente. Você Esse excesso de trabalho me custa... Claro que não é tudo que eu conquistei financeiramente que eu gasto, né? Mas, assim, é um valor considerável para uma coisa que a gente não sabe quando vai acabar. O meu psiquiatra não consegue virar para mim e falar assim, ó, o seu tratamento do burnout tem duração de 3 anos, de 5 anos, de 10 anos. Quando ele me deu o diagnóstico, ele falou assim, não tem como te tratar em menos de 3 anos. Pode ser que em 3 você esteja bem, pode ser que não. Pode ser que pro resto da vida você tenha sequela. Entendeu? Esse momento que você ficou, porque você foi obrigada a parar. Sim. Você foi obrigada a parar. Sim. Você aprendeu, você acha que nesse momento você aprendeu a se amar mais? A se olhar mais? A se cuidar mais? Você sentiu isso? Não no início. Você teve essas confusões Não, no e início tudo não. mais. No início não. Eu acho que depois que eu comecei a entender um pouco mais de como os medicamentos funcionavam no meu organismo, de quais eram os efeitos colaterais, do que eu tinha controle, do que eu não tinha controle, do que eu conseguia lidar, do que eu não conseguia lidar, do que esperar de resultado ou não, isso aqui vai melhorar, isso aqui vai ficar assim mais um tempo. Aí sim eu comecei a me olhar com mais carinho. E aí eu passei também muito pelo processo de culpa, né, de tipo assim, o que adiantou eu acelerar esse Sim. tanto por todos esses anos e viver só em função do trabalho, não ter tempo de ficar com a minha família, não ter tempo de viajar pro interior pra visitar, às vezes não ter tempo de fazer uma ligação pra minha mãe, só ficar trocando mensagem, sabe? O que adiantou tudo isso? Me trouxe aonde? Eu cheguei onde? Sabe? Tipo, pra quê? Entendeu? Você sentiu que assim teve uma proximidade até maior com a sua família? Com certeza. E eu achava que, assim, por muito tempo, eu achava que eu não era importante, sabe? Tipo, a Carol foi embora, ela tá lá. E na verdade, eu que coloquei eles nesse lugar, sem querer, eu que coloquei eles nesse lugar de desimportância, porque eu tava sempre ocupada demais. Sim. Entendeu? Então, depois que eu saí assim, dessa turbulência toda do burnout, que eu comecei a escutar a minha mãe falar assim, eu não te liguei porque eu achei que você tava ocupada. Tipo, mãe, eu nunca vou estar ocupada pra você. Não importa o que eu esteja fazendo, eu vou parar, eu vou te atender. Mas eu nunca deixei isso claro pra ela. Né?
Nossa. sabe? Meu irmão falar assim pra mim, eu não te ligo porque eu não sei se você pode falar comigo. Como assim, cara? Você é o meu irmão. Qual foi o momento que eu demonstrei isso pra você, sabe? E aí, tipo, é basicamente como voltar atrás e pedir perdão, sabe? Porque eu coloquei eles num lugar que não era pra estar. Coloquei o trabalho na frente, os pacientes na frente, o atendimento na frente, a mídia na frente, porque eu trabalho com mídia desde sempre, né? Desde antes de me formar. Então, eu coloquei tudo na frente do que é mais importante. Pra eu, Carol, família é muito importante. Só que eu não tinha percebido que eu tinha deixado isso de lado, sabe? Então, eu passei muito pelo processo de culpa, a terapia me ajudou muito a me perdoar, a constelação me ajudou muito a me perdoar, sabe? Mas eu vivi muito essa culpa, sabe? Como assim a minha mãe pensa pra me ligar porque ela não sabe se vai me atrapalhar ou não? Cara, é a minha mãe. Ah, eu não te contei porque você não tem tempo pra mim. Mas não falar com. Ela não falava com um ar de cobrança, ela falava com um ar de tipo assim: Sim. você tá tão atolada, eu vou colocar mais uma Que essa- situação em você, Essa entendeu? imagem que você sempre passava. Exatamente. E Nossa. eu gostava de mostrar que eu dava conta de tudo. Eu gostava. Eu gostava disso, entendeu? Eu amava ser autossuficiente. Hoje É que não. isso também, pra nós, né? Somos muito parecidas, né? Mulheres Amadurecer. independentes, né? Graças a Deus. Mas é pro nosso ego também, né? É, E é um alívio também saber que se acontecer qualquer coisa, a gente consegue dar conta, sim. Aham, né? sim. Mas precisa parar. Mas o preço é alto. O preço Exato, disso é alto. Eu acho que é muito válido a gente pagar, não me arrependo. Mas não dessa forma. Eu acho que tem uma outra forma da gente trilhar esse caminho. Sabe? E Sem da esse gente ser um excesso. mulherão. Sem no esse total. excesso todo. Dá pra ser esse mulherão Sim. independente, etc e tal, enfim, mas sem esse excesso todo, sabe? Sim. A gente não precisa trabalhar 16, 17, 19 horas por dia pra ser isso, pra ser essa pessoa. E Sabe? ter pessoas do lado, né? A família, seu Aham. namorado que te ajudou muito nesse Sim, momento, né? sim. É muito importante. Imagina o tanto de pessoas que passam por isso e às vezes não tem É, com quem contar, né? exatamente, assim. É meio. É difícil falar isso, assim, porque aqui eu tô falando pra não sei quantas pessoas vão assistir, né? Mas eu tenho muita convicção. Eu sei o que eu passei no burnout, eu nunca tive isso antes. E eu tenho muita convicção, eu tenho muita clareza, não é nem convicção a palavra, é clareza. Eu sei que se eu não tivesse o Rodolfo comigo, eu com certeza não estaria aqui hoje. Com a certeza absoluta disso. Eu não teria tato pra lidar e não tem a ver com fé, com religião, com Deus. Não era sobre isso. É sobre só não entender o que tá acontecendo e não ver sentido. Sabe? Querer. Sabe, tipo, quando você só não faz sentido? Você já Pra- tava com ele quando Pra você quê, entendeu? começou a Já ter. tava com ele. E ele segurou a barra do seu lado sempre. Muito, muito, muito. E eu lembro de falar assim pra ele Ele diversas cuidou vezes. também de você, Muito, né? muito. E eu lembro de falar pra ele, eu lembro que eu tive uma conversa com ele, porque eu tive muita crise de abstinência, né? Quando eu parei os estimulantes, eu passei por uma fase muito crítica de abstinência. E tiveram diversos momentos que eu pedi pra me internar. Eu pedia pra ser internada. Eu pedia pra ele, eu pedia pro meu psiquiatra, eu pedi pra minha mãe, e ninguém me internava. E eu só queria ser internada porque eu não queria que ninguém convivesse comigo. Eu não queria que aquela abstinência respingasse em ninguém, sabe? E aí teve um dia que o Rodolfo chegou em casa, eu tinha feito minhas malas. E ele chegou e eu falei pra ele que eu tava indo embora, porque eu amava muito ele. Que eu precisava ir embora por amor a ele, porque ele não merecia uma mulher como eu. Caraca. E ele falou, mas não é você que escolhe isso. Quem escolhe isso sou eu. E sou eu que escolho se eu passo isso com você ou não, não é você. Quem tem que escolher se isso é um fardo ou não, sou eu. Então você não vai embora, vamos desfazer suas malas. E ali eu entendi o que era amor de verdade, sabe? Porque eu me senti um peso pra ele. Eu me sentia esse peso. Mas é Sentia nesse momento que a culpada. gente vê. É. Eu me São os sentia momentos culpada. mais difíceis. Por dar esse porque- trabalho pra ele. Porque quando eu tinha crise de abstinência, eu sou uma adicta hoje, tá, gente? Eu sou como se fosse um. O vício por estimulante é como se fosse um vício à cocaína, ao crack, à maconha, ao álcool. É a mesma coisa. Então eu não posso chegar perto. Eu realmente não posso chegar perto. Eu literalmente sou uma adicta. Então eu saía muito fora de mim. Eu falava coisas que eu não lembrava, eu gritava, eu saía batendo porta, eu pegava a chave do carro e saía, sumia, desligava o celular, voltava horas depois, entendeu? Eu causava mesmo, sabe? Tipo, sumi. Nossa, quantas vezes eu sumi e deixei todo mundo preocupado, sabe? Saía de madrugada, pegava a chave do carro, vazava, desligava o celular, voltava 3, 4 horas depois, como se nada tivesse acontecido. Ô, Cá, mas esse é um ponto Sabe? muito importante. Eu acho que eu nunca conversei com uma pessoa que falasse eu sou adicta e viciada em estimulante. E, de fato, muitos de nós somos hoje em dia. Aham. Pelo uso de energético, a gente bebe muito energético. Então, uma Aham. xícara de café de manhã, aí depois tem os cafés em meio-dia, tá? Cada refeição tem um café, depois tem um energético, várias latas enfim, de energético, pré-treino, cafeína em cápsula. Como é que é essa crise de abstinência de estimulantes? Como que foi pra você? Você estava falando que passava muito mal. Como é que é? Aham. Assim, Lu, eu sempre tinha enxaqueca, e aí muita dor de cabeça, que se tornava sempre uma enxaqueca, e eu tinha muita oscilação de humor.
Então, ia do céu ao inferno muito rápido. Muito, muito rápido mesmo. E aí eu tomava atitudes. Eu acho que eu ficava tão assim. Eu sabia que eu não podia usar, eu sabia que eu não podia tomar, eu sabia que eu não podia usar um pré-treino, um termogênico, enfim. E aí eu só queria sumir. Então eu pegava. Um comportamento que eu tinha muito de repetição era pegar a chave do carro, desligar o celular e ficar Ficar rodando dirigindo. por São Paulo. E de repente eu ver que, tipo assim, puta, apitou a luzinha do combustível aqui, porque já faz 2 horas que eu tô dirigindo e nem sei onde eu tô. E era pra, tipo, extravasar. Porque eu realmente desliguei o celular, eu desliguei. Não é que eu coloquei no modo Sim. avião. Aí às vezes eu me perdia, ligava o celular pra voltar pra casa, sabe? Mas essas duas coisas é o que eu mais sentia. Eu tinha muita dor de cabeça, e muita enxaqueca, e muita oscilação de humor. E eu falava coisas, assim, arrumava briga, implicava com as coisas, entendeu? E não lembrava depois exatamente o que eu falava, sabe? Exatamente o que eu falei, como eu agi, enfim. E aí eu precisava de alguém que me falasse, olha, você se comportou assim. Cara, Olha, você fez isso. Olha, você falou aquilo. Olha, você fez, sabe? E aí você escutar que você falou tal coisa, que você magoou uma pessoa. você nem lembrava mais. E você não lembrar, é muito complicado, entendeu? É difícil, é difícil. Mas, E hoje você mantém a terapia. sim. Aham, sim. E aí, quando você pega um paciente, uma situação que você identifica, que nós somos nutricionistas, né? Não somos médicos, o doutor ali. Mas a gente precisa saber o que não é da nossa ossada Exato. para E poder encaminhar. aplicar e encaminhar. Encaminhar. Então, provavelmente você já deve ter sentido um iniciozinho ou algo parecido ou Sim, similar. vários. Qual é a primeira ali orientação que você dá para essa pessoa? Vivi, eu tenho uma frase que eu falo, sempre falo pro paciente, eu falo assim, olha, na minha opinião, é a minha opinião, né? Você não precisa concordar. A pessoa mais inteligente do mundo é aquela que aprende com o erro dos outros. Eu tô aqui na sua frente te falando que eu me ferrei por causa disso, 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 agindo assim, 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 trabalhando assim, 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 e você tá indo pelo mesmo caminho. Se você quiser me ouvir, eu tô te sugerindo um encaminhamento. Você pode pegar pra você essa informação ou não, ou descartar. Isso é eu tô te falando como amiga, eu não tô te falando como nutricionista. E a maioria me ouve. A maioria me ouve. Graças a Deus, a maioria me ouve. E aí começa um acompanhamento, passa com um psiquiatra, faz o que precisa fazer, sabe? E é importante você passar a sua experiência. Eu pergunto isso porque eu passei por um infarto, por estresse, burnout. Me levou a um infarto também. Então, tipo, é muito complicado. Quando eu vejo um paciente na mesma situação, eu conto a minha história. Sim. Né? Então, é importante, né? Aham. E é assim, dá um desespero quando a gente se depara. E fala, meu Deus do céu, deixa eu... Opa, a consulta vai levar 2 horas Você não agora, quer, né? você não quer ver Mas- a pessoa indo pro mesmo caminho que você. Você não quer. Pode ser um inimigo, mas você não quer. Você fala, não, pelo amor de Deus, vamos mudar isso daqui. E muitos são resistentes ao médico, à Sim. medicação, a tudo. A né? terapia, a próprio tratamento psiquiátrico também, a tomar medicação, né? Enfim, é difícil. E muitos, já que vocês são nutricionistas, muitos pacientes não conseguem seguir uma alimentação justamente devido à compulsão alimentar. Exato. Muitos. E aí não cabe a gente, né? A gente orienta, mas encaminha, porque a gente tem o nosso limite ali, né? A gente tem a noção, né, de como trabalhar, mas tratar literalmente, né, efetivamente, a gente precisa da equipe multidisciplinar com a gente, senão não vai ser efetivo, E não há né? dieta nenhuma que vocês possam fazer que vá Não, controlar não isso. É tem. problema. O máximo que a gente faz é entrar na individualidade dele, né? Na Isso, vida, não exato. tirar ele da vida dele. Mas você não tem um psicólogo, você não tem um médico por trás ali pra acompanhar. Pra controlar os gatilhos, entender o comportamento, ajustar o comportamento, o hábito e tal, não dá certo, né? Não tem Mas é como. muito gostoso, né? Porque a gente cria uma amizade e eles escutam a Sim, gente. né? exatamente, exatamente. Eu acho que isso você pode confirmar também. É diferente a gente contar uma história de um livro ou de uma palestra ou um congresso que a gente foi, a gente contar a nossa. Sim. Então, a gente tem voz de fala por ter passado, né? Ou por Exatamente. estar passando. Então, eles escutam com mais respeito e absorvem de uma forma muito mais efetiva, eu vejo, sabe? Tipo, olha, a Carol tá me falando porque ela realmente passou por isso e ela quer o meu bem, ela não quer que eu passe pelo que ela passou. Então, funciona bem, sabe? E muitos te veem como exemplo. E falando um pouco sobre te ver como exemplo, como foi pra você, que sempre se expôs na internet, como você falou, sempre trabalhou com a internet, tratar sobre esses episódios seus e, que nem a Vivi falou, admitir que você não era um robô. Como é que... Porque eu vejo muitas pessoas, eu falo por conta própria, trabalham com a internet, a gente fica meio Brulade das ideias, um pouquinho assim. E eu vejo muitas pessoas que chegam, sei lá, 1 milhão de seguidores e excluem o Instagram. Eu queria muito ter essa coragem, é meu sonho. Um dia farei. Mas eu acho que, assim, essa autoexposição na internet é legal, a gente ganha dinheiro, mas também é um pouquinho problemática. A gente faz a nossa vida um pouco de reality show. Aham. E como é que foi pra você nesse momento? Eu lembro que você trabalhava com a Drago, depois você saiu, depois você voltou. Eu fiquei muito Exato. feliz. Aham. E como é que foi pra você admitir o que você estava passando
e se você acha que é legal as pessoas ficarem um pouco mais reclusas ou mostrarem e mostrar que todo mundo é vulnerável. Nossa, essa última foi difícil, mas vamos lá. Na verdade, eu fiquei um tempo. O que aconteceu? Eu fiquei um tempo. Eu tive esse tempo depois do diagnóstico de não aceitar o que estava acontecendo, né? De não entender o que estava acontecendo e de não aceitar. Quando eu vi que eu estava improdutiva, eu sumi do mapa. Eu simplesmente sumi. E aí foi onde eu pedi um tempo. Você trabalha com a Dragon, você sabe disso. A gente tem, né, chefes maravilhosos. Eu falei que eu precisava de um tempo, que eu não estava conseguindo produzir. E porque eu não queria. Por exemplo, vou dar um exemplo besta, mas tipo assim, eu não queria postar uma foto na academia, sendo que eu fiz 2 exercícios e fui embora. Eu me sentia muito mentirosa, sabe? Mas ao mesmo tempo eu não queria falar que eu tava indo embora, porque eu tava me sentindo mal ali dentro. Sendo que eu amava a musculação. É meio Tipo, por que eu não estranho, consigo sim. terminar um treino? Quando a gente não tem humor, Então, mas a gente tem que... nessa fase sim. que eu ainda não tava entendendo a minha cabeça, que eu não tava entendendo o que tava acontecendo, que eu não sabia o que era uma fobia, o que era pânico, o que era ansiedade, o que era cada coisa que eu passava, por que às vezes me dava falta de ar dentro da academia, eu precisava sair correndo. Nessa fase eu sumi. Eu desapareci. Eu fiquei off. E aí foi passando um tempo, eu vi que eu não ia conseguir voltar, aí eu desfiz todas as minhas parcerias, porque eu entendi que não ia adiantar, eu insisti, e eu não tava afim de produzir, eu não tinha cabeça pra isso, eu não conseguia, né? E não tem como, você tem que produzir, não tem como a gente mandar alguém produzir pra gente conteúdo, né? Ah, faz uma foto pra mim, não tem como, faz uma story pra mim, não tem como, a gente tem que fazer. Então, eu passei por essa fase e eu cheguei na aceitação. Tipo, nesse momento não dá pra eu continuar me expondo. A mídia, pra mim, agora, ela não vai funcionar. Porque eu tô improdutiva nessa área, entendeu? Então, foi uma decisão muito consciente. Eu precisei disso e foi importante pra mim. Quando eu voltei disposta a mostrar outra Carol. E eu lembro que um dos primeiros posts que eu fiz foi falando que eu tinha vergonha, eu estava com vergonha de quem eu tinha sido para o Instagram em todos aqueles anos. E qual que era a vergonha? A vergonha de mostrar que eu dormia 3, 4 horas por noite. Sim, trabalho enquanto eles estão A dormindo. vergonha, exatamente. Trabalho enquanto eles estão dormindo, etc. E assim por diante. E eu lembro que eu fiz um post falando sobre isso, eu escrevi e eu pedi desculpa para os meus seguidores. Eu falei que eu sei que eu influenciei muita gente a trabalhar loucamente, incansavelmente, de segunda a segunda, final de semana, feriado, e abre agenda, não sei o quê, e dorme pouco, e posto story 1 da manhã e depois 4 da manhã em cima da bike. Sim. E eu pedi desculpa por isso. E eu disse que eu não queria mais ser essa pessoa, que eu não era mais essa pessoa, que eles não iam mais ver essa Carol, que eu era outra pessoa e que eles iam descobrir uma nova Carol. E aí veio uma nova Carol à tona. Caraca, é muito legal. Entendeu? Você... Nossa, Veio fiquei arrepiada. Eu voltei completamente Sim. diferente. Quando eu voltei outra pessoa. Isso foi quando, Entendeu? Cá? Isso foi... o diagnóstico foi com 27, foi com 28. Você Foi tem uns 4 anos 31. 31, Admitir 3 que anos você- atrás, mais ou menos. Admitir que você não era uma máquina com essa desculpa de que Exato. tudo é disciplina. Exato, Incrível. exato. Legal. E que eu sou obrigada a dar conta de tudo. Eu tenho que dar conta. Como eu não vou dar conta? Como não, entendeu? Como assim eu não vou dar conta, Você se entendeu? considera uma pessoa competitiva? Pior que não. 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 O meu problema era realmente assim, ver na minha frente uma oportunidade e aceitar que não cabe na minha realidade ou na minha rotina. Então, assim, o meu trabalhar muito sempre foi trabalhar muito em atendimento, com atendimento. Então, pra mim sempre foi muito difícil olhar a minha agenda, ver que tinha procura e ver que eu não tinha Capacidade ali no tempo momento. pra isso. E eu nunca tive equipe, entendeu? Até hoje eu não tenho. Se amanhã eu mudar de ideia e montar uma equipe, meu Instagram vai saber, meu YouTube todo mundo vai saber. Mas até hoje, com quase 10 anos de formada, eu trabalho sozinha. Eu sempre trabalhei sozinha, sou eu que faço tudo do começo ao fim. Teve uma época, com 26 anos, eu tenho isso salvo, gente, no meu e-mail. Eu cheguei no momento, foi meu ápice, assim, na verdade, acho que foi com 25, enfim. Eu tinha acabado de sair da IBTV e entrado na Dragon. Porque o meu auge mesmo na mídia foi na época que eu tava na IBTV, depois eu dei uma baixada. Eu já cheguei a ter mais de 300 pacientes na fila de espera para passar comigo. Caramba. Mais de 300 e-mail, nome completo, CPF, RG, e-mail, telefone. Sim. Sabe? Tipo, então isso me enlouquecia, eu não conseguia dormir. Eu falava, eu tô deixando dinheiro na mesa. Como assim? Meu nome precisa ganhar o mundo, eu preciso ser a melhor do mundo, eu quero ser, não sei. E eu ficava perturbada, esse número me perturbava, entendeu? Hoje em dia você Me preza mais pela sua perturbava. saúde mental. Hoje eu digamos nem assim. quero saber. Hoje, minha secretária nem me fala, eu não quero saber.
Não me fala, que eu não quero saber. Mas eu acho legal dessa parte vulnerável de admitir, tipo, cara, antigamente eu ganhava, tô falando por mim, você sabe disso. Antigamente eu ganhava mais dinheiro, antigamente eu tava no auge, Muito mas mais hoje eu dinheiro, prefiro... tá? Não é mais, não. Era muito mais. E é difícil aceitar isso, ainda mais nesse mundo Aham. competitivo, de comparação, a gente precisa estar sempre fazendo dinheiro, tem Aham. gente com 20 anos ganhando Ferrari, eu tô aqui. Aham. E eu falo por mim também, é difícil, Aham. gente. Mas eu acho que eu só tive esse choque de realidade quando eu vi o meu dinheiro indo pra esse lugar. Pro lugar. Não que eu não tô falando que não vale a pena, mas eu não escolhi fazer terapia. Entende? Não foi uma escolha. Sabe? No luto foi. Quando eu perdi o Rodolfo, eu escolhi continuar com a terapia, né? Que, na verdade, foi uma continuidade, né? Mas, assim, se eu não tivesse tido burnout, por exemplo, quando eu perdi o Rodolfo, eu teria escolhido, com a inteligência emocional que eu tenho, eu teria escolhido fazer terapia pra me ajudar a passar pelo processo. O burnout não foi uma escolha. Entende? Eu não tive a opção de fazer Eu ou te não. entendo. Eu não tive a opção de tomar remédio ou não. Cara, é muito ruim você ir na farmácia e deixar R$1.000 por mês em tarja preta. É muito ruim, sabe? Tipo, você vai fazer uma terapia, né? Tem valores e valores. Eu não tô reclamando da minha terapeuta, muito pelo contrário, porque ela é maravilhosa. Mas é mais de R$1.000 por mês de terapia. É R$1.000 de psiquiatra. Meu, é uma grana alta, entendeu? E não é tipo 3 meses de tratamento. Você não sabe quando vai acabar. Hoje em dia você ainda É continua infinito, fazendo entendeu? uso de alguns remédios. Eu ainda tomo remédio, eu ainda E tomo. diminuiu bem já. Diminuiu bem, mas eu ainda tomo 4. Eu ainda estou com 4. Mas você está no processo ainda ou já está no desmame? Você pretende? Você Eu pensa ainda em- tô no desmame. Eu não consigo visualizar. Eu ainda tô no processo. Eu ainda não consigo visualizar o desmame. Tá. Eu ainda não consigo visualizar. Porque pra mim é muito difícil. O burnout eu já tô sabe assim, eu já aceitei minha realidade, já aceitei meu funcionamento. Hoje eu prezo muito por dormir bem. Já Dormir 7 reorganizou. horas por noite, pelo menos. Ai, que delícia. Já reorganizei minha rotina. Trabalho até tal horário eu não trabalho, tal dia eu não trabalho. Tenta falar comigo de manhã, ninguém consegue. Eu tô indisponível, amanhã é minha. Eu só tô disponível para trabalhar depois do meio-dia. Antes do meio-dia, ninguém consegue falar comigo. Esquece, eu não tô disponível. Mas por conta do luto mesmo, sabe? Do processo Tá. do luto. Então, as medicações ficaram muito... Hoje, as medicações são Faz mais quanto tempo por já conta do que luto. você está em luto? 1 ano e meio. Eu pergunto porque eu tô também. 1 ano e meio. É muito difícil. Muito. Né? Então eu falo que é fundamental. Acho que nesse momento, né, é legal você passar isso para as pessoas que estão assistindo. E por mais que nós treinamos, ela tem um corpo escultural, mas como é que ela dá conta de tudo? E é muito difícil. O mental, ele consegue destruir. Uhum, consegue. Né? Todas as nossas disciplinas, né, que a gente tem. E eu falo que é diariamente uma luta. Sim. Você tem o terapeuta, você tem o médico, você tem a academia, mas você com você É o mais difícil. é o mais difícil. Eu não sei como é pra você, Vivi, lidar com isso, né? Cada um, mesmo que a gente tivesse passado pela mesma situação, por exemplo, sei que você perdeu seu pai, mesmo se eu tivesse perdido meu pai, que não foi o caso, a gente sentiria de formas diferentes, por vivências diferentes, né? Mas eu sei que, além da minha fé, o que me sustenta, o que me deixou viva pós-burnout mais luto, foi não querer fazer mal para as pessoas que me amam. Então, eu tive muitos episódios de... É pesado falar isso, mas eu acho que se eu tô aqui, eu já abri, não tem por que Sim. guardar. Eu sou uma pessoa de muita fé, sempre fui muito conectada com Deus, sempre tive muita fé. Não é sobre isso, eu quero deixar isso claro pra galera, que não tem a ver com falta de fé, falta de Deus. Porque às vezes você fala sobre depressão, a galera fala, vai na igreja. Não é sobre isso. Mas eu tive muitos episódios, muitos, não foram poucos, de ideação suicida. E eu nunca fiz nada porque eu sempre pensava, a minha mãe não merece isso, o meu irmão não merece isso, o meu pai não merece isso. Porque assim, eu entendi, quando você tem uma ideação suicida, você entende porque uma pessoa se mata. Sim. Ela não quer morrer, ela só quer parar de sofrer. Ela só não quer sentir mais dor. Eu não aguenta mais. Ela não aguenta mais sentir dor, sabe? Tipo, é só isso. Não é que, eu odeio minha vida e tal. Sim. Não é, ela não quer morrer. As Ela pessoas só julgam quer, como egoísmo. ela só quer que pare de doer. Algumas pessoas conseguem, outras pessoas não conseguem. Mas é basicamente isso, ela só quer que pare de doer. É só isso, entendeu? Chega uma hora que você não consegue controlar sua cabeça, ela tá lutando contra você, seus pensamentos te jogam pro porão do fundo do poço, você não vê perspectiva nenhuma de vida, você não tem esperança de nada, seus sonhos foram pro ralo, nada mais faz sentido. Você fala, tá, eu tô aqui fazendo o quê? Por que eu vou ficar lutando contra essa dor? Sim. Se ela é maior que eu? Se eu sei que ela é maior que eu? Aí vem alguma coisa e te puxa e fala assim, não, mas olha, você tem a sua mãe, olha, você tem o seu irmão, olha, não é justo. Então tá, então eu vou segurar por eles. E aí você fica. Mas é difícil, é difícil. Difícil. Eu sei bem.
Mas é muito importante você passar isso, porque muitas pessoas estão passando. Sim, sim. E a galera olha pra gente e acha que a gente é uma fortaleza, muito pelo E contrário. às vezes você tá ali, você tá sorrindo, mas Exato, não é o exato. seu melhor sorriso. Eu até Sim. hoje, fazem 10 meses, eu ainda não tive o meu melhor sorriso. Eu não voltei a sorrir como antes. Aham. Mas isso, Vivi, foi uma coisa que eu coloquei na minha cabeça. Eu posso estar errada, né? Não sei. Mas eu coloquei na minha cabeça que eu nunca mais vou voltar a ser a Carol de antes. E eu acho que isso me ajudou. Está me ajudando no processo. Porque antigamente eu ficava assim, nossa, será que eu vou ser feliz de novo? Nossa, será que eu vou ter um relacionamento assim de novo? Nossa, será que eu vou ser realizada assim? Nossa, será que eu vou. Sabe, nesse Sim. será? Aí eu cheguei num ponto que eu falei assim, eu não posso mais ficar presa nisso. Eu não vou mais ser essa Carol, entendeu? Eu posso ser feliz de novo, mas vai ser de outra forma. Né? Eu posso ter um outro relacionamento, mas vai ser num outro formato, né? E Exatamente. eu não E posso você está prospectar completamente o Rodolfo em diferente. outra pessoa também, esperar que ele venha em outra pessoa também, sabe? É injusto com a outra pessoa que vai vir também. Então, isso tá me ajudando no processo, sabe? De aceitar o que aconteceu e passar pelo que aconteceu. E foi um atrás do outro, né? O burnout e o luto Foi, depois. foi, aham. Caramba. Foi na Vocês serão sequência. versões. Eu não posso falar por vocês, mas vocês serão versões diferentes de vocês, mais cascudas. Talvez não vai rir do jeito de antes, mas você vai ser É, a versão mais forte que você sim, já foi na sua vida. com sabe? certeza. Eu acho que depois dessa dor, eu passo por qualquer coisa. É. Exato. É muito incrível, né? E você passa a olhar a vida diferente. Você Tudo passa a muda. olhar as pessoas diferente. Eu, pelo menos, sou assim. Eu abraço muito mais, eu tô muito Aham. próxima. Ai, eu comecei a chorar. Mas é isso, Mas você é bom passa pra a pôr pra dar fora. valor, né? Exato, A tudo. exato. A gente, às vezes, não é que a gente não dava, mas parece que a vida corrida, nossa, a gente, Sim. tudo passa despercebido. Exato. E coisas pequenas não passam a ser problemas, eu acho. Né? E coisas novas vêm, pessoas novas vêm em nossa vida, justamente pra gente entender o processo. Uhum. Sim. O podcast, por exemplo, é um presente pra mim. Né? Eu falei pra todos eles, Sim. foi um presente, que foi muito próximo. Então, e para mim, trabalho, ele consegue me distrair totalmente, né? Aham. Então, a gente passa a olhar a vida diferente. Sim. Eu não tenho compulsão alimentar, mas eu, quando passo no estágio de sofrimento, eu tenho inapetência. E eu perdi 7 quilos em uma semana. Então, isso também é em relação ao emocional. E é importante para nós, nutricionistas, passar isso para as pessoas. Sim, A vida é cíclica. exato. A vida ela é cíclica. Tudo que é bom não dura para sempre, tudo que é ruim não dura para sempre. Então a gente tem que saber lidar com a montanha-russa, Exato. né? É o mais Caiu importante. hoje, caiu amanhã, mas coloque um tempo de validade e sobe de novo, né? Porque pedra no caminho vai ter o tempo Perfeito. inteiro, É exato, é exatamente. né? É E isso. você realmente a sua história é inspiradora. A gente queria Obrigada. muito saber, né? E muitas pessoas também, por mais que você fale e tudo. Aham. Mas eu te acompanhei muito e vi um tempo, né? Você sumiu, né? É, E depois porque que aí eu sumi de novo, né? você sumiu de novo. Eu sumi de novo, exatamente. Aí eu passei por algo parecido e falei, nossa, agora eu tô sentindo o que ela tá sentindo. Aham. Até comentei isso com a Luana. Interessante. Mas isso é legal, acho que a gente conseguir respeitar o nosso momento. E acabei não te respondendo, mas só pra gente concluir, Lu. É você olhar e falar assim, não vale a pena, não importa quanto dinheiro eu vá ganhar às custas disso, sabe? Não vale a pena essa exposição toda. Eu só não tô bem, eu só quero ficar sozinha. Eu só quero passar por esse momento da forma mais leve possível, se é que é possível. Eu não quero contar como eu acordei, como eu vou dormir, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, até porque eu nem sei se eu vou conseguir fazer o que eu quero fazer. E aí, tranquilo, foi tranquilo pra mim, assim, eu só não quero aparecer. Que aí foi onde eu pedi pra sair da Dragon, quando o Rodolfo faleceu. Eu falei, eu não dou conta, eu já sei que eu não dou conta, então, pra mim, não vai dar, sabe? E aí, um tempo depois, acho que, sei lá, 10 meses depois, o velho me chamou, perguntando se eu tava pronta pra voltar. Se eu não tivesse, quando eu estivesse pra avisar ele. Falei, eu não tô pronta, mas eu acho que eu preciso disso. Que é basicamente como foi o podcast pra você. E foi quando, olha, eu fiquei né? arrepiada. E foi quando você entrou Foi quando eu e a voltei. gente fez o desafio. Exato, eu voltei Legal. voltei para o desafio, exatamente. Eu vim pra São Paulo para o desafio. Foi quando a gente se Exatamente. Que legal. Ai, tô toda arrepiada. Que legal. Então é isso, sabe? Quando você pergunta assim da Sim. exposição. Tem pessoas e pessoas, né? Tem gente que mostra da hora que acorda até a hora que vai dormir. Eu não sou essa pessoa. Eu acho que eu prezo muito, muito, muito pela minha vida pessoal. Eu sou uma acho pessoa isso muito, muito eu sou uma legal. pessoa muito discreta. Então as pessoas não Uhum. sabem Sim. como é a intimidade da Carol. Eu tava comentando isso ontem com um paciente. Falei assim, você sabe que eu sou de Tupã, que minha família é de Tupã, mas você não vê minha mãe no meu Instagram quando eu vou pra A gente Tupã. não sabe como é essa casa, sua cachorrinha. Exatamente, eu não mostro eu quase não mostro a minha cachorra, eu prezo muito pela minha intimidade, sabe? Eu sou uma pessoa muito discreta.
Isso pra mim não funciona mostrar, não importa quanto dinheiro eu vou ganhar com isso, sabe? Eu prefiro preservar essa parte e mostrar só a Carol Nutri. Isso é legal. Eu tô Sabe? aprendendo isso agora, mas acho que é maturidade, porque eu comecei muito nova, É. mostrava Aham. tudo, E pra sabe? gente é muito Sim. difícil, né? Ainda mais com a internet, com a exposição que a gente tem. Mas é de extrema importância. Sim. Eu também sou igualzinha. Quase Sim. ninguém vê. Ai, doutora, posta mais coisas. Não. Posto às vezes coisas do Enzo e eu falo, eu quase não posto. Uhum. É muito difícil, é muito Que abre complicado. brecha para as pessoas opinarem. É. Mas eu queria te perguntar sobre a sua relação com Deus. Você sempre acreditou muito em Deus? E depois Sempre. depois do burnout, principalmente do Rodolfo, como é que foi? Fortaleceu, enfraqueceu? Você duvidou de Deus? Como é que foi essa questão? Eu nasci na igreja, né, gente? Sou batizada e tudo, enfim. Então, eu sempre tive muita conexão com Deus. Minha família sempre foi uma família de, antes de ir pra escola, quando acorda, faz oração, antes de sair de casa a hora, vai pra escola, volta. Na hora de almoçar, senta todo mundo na mesa, senta, agradece pela comida, come. Na hora de jantar, todo mundo vai sentar na mesa, vai jantar, agradecer pela comida. Antes de dormir, ajoelha e agradece, sabe? Então, assim, a gente sempre teve muita conexão. Quando o Rodolfo faleceu, eu me rebelei muito, porque foi uma tragédia, né? Ele tava super saudável, tava tudo bem, enfim. Eu postei um story 7h30, 8h da noite com ele na piscina, num sábado, e 12h30 do domingo ele tinha falecido. Então, eu tô arrepiada, durante praticamente 3 semanas eu virei uma ateia. Ninguém podia falar de Deus comigo, que eu dava, assim, uma patada monstra. Minha mãe ficou aqui 2 meses comigo depois que ele faleceu, porque o meu psiquiatra não deixou eu ficar sozinha, né? Ele falou, ela não pode, não é que ela não quer, tá? Ela não pode. Eu não queria, mas minha mãe ficou aqui 2 meses comigo. E ela falava pra mim, Carol, vem cá, vou orar com você, não precisa falar nada. Não ora perto de mim, não ora em voz alta. Eu não quero escutar. Guarda essa Bíblia, não vem me mandar versículo, não vem me mandar nada, Deus não existe, isso tudo é uma mentira. Enfim, eu fiquei bem revoltada. Até que na 3ª semana eu tive um sonho. Eu sou uma pessoa que. Deus conversa muito comigo através de sonho. Muito, sobretudo. Vida pessoal, trabalho, tudo, 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 tudo. Deus resolve minha vida através de sonho. E aí eu tive um sonho onde Deus falava comigo o porquê ele tinha permitido que aquilo tivesse acontecido. E ele foi muito claro comigo no sonho. Tipo, eu deixei por causa disso. E aí, quando eu acordei e eu tive a clareza que aquele sonho foi um sonho entre eu e Deus, eu falei, tá, não, ok, deixa eu voltar, sim, Deus existe e eu preciso aceitar que esse foi o plano dele. E agora eu preciso trabalhar minha cabeça pra aceitar isso. E aí minha fé se fortaleceu muito. Porque é sobre isso. Entendeu? Incrível. Nossa, fiquei arrepiada. Nossa, é muito parecido com o que aconteceu comigo, Gito, surreal. Caraca. E aí eu parei de. Assim, mas assim, eu sou o tipo de pessoa que Deus pra mim é pai e amigo. Então eu bato boca, eu discuto, Sim. eu desabafo. Foi lá. Por vários momentos, assim, né? Agora não mais. Hoje, graças a Deus, eu já passei dessa fase. Mas tiveram vários. Eu fiquei muito tempo dentro de casa, trancada, porque eu não conseguia sair na rua pra ir na farmácia, pra ir no mercado e ver casal. Eu olhava pra uma pessoa de mão dada Imagino. com outra e eu falava, por que não? Por que não eu? Por que essa pessoa pode ter um relacionamento, ser feliz e eu não? Eu via gente dando risada, feliz, gargalhando. Às vezes entrava gente eu tava no prédio, eu descia pra pegar alguma coisa, entrava alguém comigo no elevador e começava a dar risada, conversando e tal. E eu ficava puto, falava, por que essa pessoa tem direito de ser feliz e eu não? Mas eu brigava com Deus, eu brigo, né? Eu perguntava pra Deus por quê, e assim, às vezes eu tinha resposta, às vezes não, mas eu sempre fui uma pessoa de conversar mesmo, e às vezes bater boca, e às vezes, sabe, tipo, eu sou humana, o senhor sabe que eu tô no meu direito, né? Eu tô no meu direito de Sim. ficar brava, não tô? Eu sou um ser humano, falho, frágil, Sim. pecador, eu tô no meu direito. Eu sei que o senhor entende a minha revolta, mas a gente se conecta dessa forma, entendeu? A gente se conecta exatamente dessa forma. Nessa relação de amizade mesmo. Como eu desabafo com uma amiga, eu desabafo com Sim. Deus. Tipo, meu, eu tô Porque por puta. mais espiritualizado Caralho, eu tô que a gente perdida. por Aham. mais espiritualizado, a morte, ela é uma coisa surreal, cara. Sim. Fala, como assim? Tava aqui ontem, né? Eu também, eu fiquei quase um mês sem passar no canto que tava a Bíblia, Jesus, Nossa Senhora. Eu não passava. Eu fiquei um mês sem passar ali na frente. Aham. Eu tenho um altar xamânico, acendi o incenso, minhas pedras, ficava no incenso, eu ficava assim de costas pra eles. Mas demorou um mês, aí eu voltei e falei, agora eu posso conversar. Então, é assim, pra Mas é o você seu entender tempo. o processo. É o seu É muito tempo. complicado, é o tempo. E eu acho que é o tempo de cada um também, E ele sabe? mostra, né? Sim. Ele mostra em sonho, ele mostra em detalhes, em pessoas que E falam com coincidências você. que não existem. Exatamente. Exatamente. Que loucura, né? Nossa, incrível. Carol, você vai ter que vir de novo pra falar de nutrição, né?
Eu falei pra você. Caraca. É, porque a gente não falou de nutrição, verdade. Fala um pouquinho, né? Mas É. é importante a gente Mas falar até- mais, né? Porque a sua vida é uma aula pra todas nós. Eu acho que eu queria muito saber você, a Carol, influencer, não sei o que, na época da IBTV, com a Ruiva também, com a Lilian Antiqueira. Eu acho que muita Aham. gente começou a te acompanhar nessa época, né? Sim. Você foi uma das primeiras, acho que a produzir conteúdo de informativo. Sim, porque que nem foi. você falou, eu acho que já existiam musas fitness, que Sim. mostravam o corpo bonito das mulheres. Mas informativo, ao meu ver, Não você foi tinha. uma das Eu fui a primeiras. primeira. Eu fui a primeira. No YouTube, se você É, pesquisar, eu fui exato. a primeira. Lá na IBTV com a Ruiva, você Sim. fazia um conteúdo, Aham. né? Eu comecei sozinha primeiro, e depois a gente fez um projeto com a Rubia pra mudar o shape dela, que foi onde estourou mesmo. Aí estourou o nosso nome. E entendeu? conteúdo feminino, assim. Eu acho que Exato. tinha naquele meio ali de muitos homens, Aham. você foi uma. E você sempre teve muito respeito de homem. Ah, mas de aí é todo mundo. postura, né? Exatamente. Isso que eu acho Aí legal. acho que é muito da postura, né? Então, Eu isso acho. sempre foi uma coisa muito natural. Graças a Deus eu nunca tive nenhum problema de desrespeito, assim. Mesmo trabalhando com internet, sabe? Respeito se conquista. Eu Exato. adoro essa frase. Arrasou. Produção, a gente já tá ultrapassando o tempo? Já. Como foi? Ai, poxa, que por mim eu ficava aqui 3 horas. Ai, que absurdo. A Eu gente- falei que eu falo muito. Não, mas foi uma delícia. É, as três Foi juntas, uma- as três, né? É. A gente parou de cortar, porque o povo tá falando que a gente tava cortando os convidados, porque a gente fica tão empolgada, né? É. Não, mas foi uma Agora conversa isso aqui, ó. super gostosa, muito motivadora aí. Ficarei pensando. Sempre penso nas paradas que você me fala assim, ó. Umas coisas. Bom, gente, vamos ter Produção. que finalizar, né? Já marca o próximo com ela, produção. E é isso, Carol, foi um prazer te receber. Prazer foi meu, gente. Viu? Se Obrigada quiser deixar pela- aqui, todo mundo te conhece, mas você deixa aqui suas redes sociais, tudo pra gente te achar, o pessoal te encontrar e tudo Tô no mais. Insta como Caroline S. Sanches, tô no YouTube como Nutri Carol Sanches, TikTok tá igual ao Insta, e eu tô super feliz. Obrigada pelo espaço. Eu nunca falei tanto sobre esse assunto, me senti muito confortável, foi muito bom. Foi bom pra mim também falar, acho que é importante, a gente fica mais leve quando a gente fala. Sim, total. E obrigada, gente, pelo convite, pela Imagina. oportunidade. Eu desejo muito sucesso pra vocês. Obrigada. Muito mesmo. Prazer imenso ter você aqui com a gente. Obrigada. Em Com breve. certeza inspirou diversas pessoas que estão passando pelo mesmo. Eu tô um pouco atrás de você, atrás de você, mas foi muito incrível esse Mas eu bate-papo. também quero marcar o próximo pra gente falar só de nutrição, porque a sua visão de nutrição é incrível. E é muito Obrigado. inovadora. Vamos combinar. Então, Super top. Só pra gente falar de nutrição, quero muitas polêmicas. Já anotei, ó, várias perguntas que eu não consegui fazer. Já vai ficando pro próximo. É bom que a gente fala Combinado. pérolas depois, né? Tem umas Aham. pérolas legais pra gente falar. Fechou. E é isso. Bom, gente, finalizando aqui. Ai, falta o presente. presentinhos. É verdade. Esse presente eu não vi o que é, gente. Vamos ver aqui, que a gente sempre tem que ver antes como que é a homenagem. Nossa, que chique, olha. Ah! Viu? A skin Esse empresária. aqui é um presente para você da Unique Pharma, nosso patrocinador oficial, Obrigado. especializado em manipulações de estética facial, corporal, saúde. É uma das maiores, não é maior, né, gente? Farmácia de manipulação. E pequenos passos diários levam a grandes resultados. Escolha 1%. Legal. Muito Maravilhoso. eu, né? Obrigada, gente. Amei. Aqui Obrigada. temos um composto probiótico Qual que é esse aqui? turbinado. Ó, a Nutria Para é isso. redução Ah, de e é um gordura. composto de probióticos. Excelente. Sem E é estimulante. importante a gente explicar, né, gente, a função do probiótico. Probiótico não só funciona no dia que você está ali com aquele intestino solto e nem preso. Probiótico, gente, é para a vida, porque ele sim vai trazer uma estabilidade intestinal, porque ali acontece tudo. Absorção de nutrientes, oxidação de gorduras, produção de neurotransmissores, sistema imunológico. Então, gente, probiótico para a vida. E esse é o presentinho da Carol hoje. Obrigado, Da Unique amei. Pharma. Muito obrigada, tá? Viu? E o esse segundo, aqui, da Clínica Sanches. da Clínica Ah, Sanches. obrigado. Da nossa, tô brincando. Para você, minha prima, aqui você ganha um Obrigado. procedimento da clínica, talherzinho para você comer suas marmitas e aqui é um batom com ácido hialurônico maravilhoso. Obrigada. Nossa, ela vai amei, usar gente. esse presente, porque o que eu conheço ela usa muito gloss Muito. e come muito no carro. Vai Exato. amar esse gloss, ele é Exato. maravilhoso. O presente mais Espero útil que eu você ganhei nos goste. últimos tempos. E depois você escolhe lá o procedimento. Tá bom, que você obrigada, quiser, tá? tá bom? Obrigada, Prazer. Gente, finalizando então agora mais um Iron Bag Cash delas, canal da Iron Bag. Clique aqui, compartilha, coloca aqui quem vocês querem aqui no podcast. Quem vocês querem no podcast. Quem vocês querem aqui no podcast é o Vindance, gente. Tá. O doutor ali, ó. É o Vindance, doutor. Desculpa, tô um pouco acelerada, é estimulante. E é isso, gente. Finalizando aqui, um beijo grande pra todos vocês. Obrigado por estar aqui com a gente. E até semana que vem. Beijos!